Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-nos, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvem o Senhor. Pois o Senhor é bom, cante louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó e a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos e acompanham a chuva, e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazar, e todos os reis de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Torne-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor, os que temem ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde Sião, aquele que habita em Jerusalém, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te glorificamos nessa noite pela tua palavra, e pedimos que o teu Espírito, Senhor, que está neste lugar, possa ministrar as nossas vidas, possa falar conosco nessa noite, porque queremos ser, Senhor, edificados, transformados, renovados pela Tua palavra. Declaramos por terra toda oposição humana, espiritual, que caia por terra no nome de Jesus, que haja liberdade neste lugar, para que a Tua palavra seja pregada para a glória, para louvor do Seu nome. Amém. Amém? Você pode sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. O salmista, neste salmo, ele nos faz um chamado. Ele nos convoca a louvar a Deus. Desde o primeiro verso até o último verso, o salmista ele está engrandecendo o nome de Deus. Ele está louvando o nome do Senhor. Mas esse louvor, essa adoração que o salmista ele está dedicando ao Senhor, não é um louvor, não é uma adoração sem sentido, sem razão, sem significado, que carece de motivos. O salmista durante esse salmo ele está louvando, ele está glorificando a Deus, mas ele também está expondo as razões pela qual ele estava louvando ao Senhor, ele estava adorando a Deus. Você veio aqui a este lugar louvar ao Senhor? E você sabe por que você veio louvar Ele? Ou você é mais um no meio da multidão, que está louvando, que está adorando, que está glorificando, porque todos os fazem, porque isso faz parte do culto. Então você está glorificando. Será que você conhece realmente o Deus que você veio cultuar nessa noite, que você veio adorar, que você veio expressar a sua adoração, o seu louvor? O salmista, ele tinha muitas razões, muitos motivos para adorar, para louvar ao Senhor. E ele expressa durante todo esse salmo. E eu quero ver com você nessa noite alguns desses motivos, dessas razões que o salmista ele expressa nesse salmo. E ele está nos convidando, ele está chamando, convocando a todos os povos, a todas as pessoas a louvar a Deus. Deus é bom, amém? A bondade dele alcança a todos os povos.
Por isso nós somos convocados a louvar, a adorar a esse Deus, porque a bondade dele nos ha alcançado. O salmista, a primeira razão que ele expressa de seu louvor, da sua adoração, o primeiro motivo que ele coloca, está lá no versículo 6 e 7. Ele fala assim: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva, e faz com que o vento saia dos seus depósitos. O Deus que o salmista estava louvando, que ele estava glorificando, que ele estava adorando, é o Deus criador de todas as coisas. Por isso que ele tinha razão, que ele tinha motivos para adorar a Deus, a Jeová. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele estava louvando, o Deus que ele estava cultuando, não era qualquer Deus, era o Deus criador. O Salmo fala que aquilo que ele quer, ele faz, no céu, na terra, em todos os lugares. Deus é a única pessoa, o único ser, que tem o poder de fazer o que ele quer. Amém? Por isso nós temos que render culto a ele, por isso nós temos que louvar, temos que adorar o seu nome. Por quê? Porque ele é o único que tem o poder criador. Amém? A ciência, a tecnologia avançou muito, mas todas as coisas que os cientistas eles estão criando, eles estão descobrindo, é a partir de alguma outra coisa que já foi criada por Deus. Amém? Por quê? Porque nenhum deles tem esse poder de criar da nada. A palavra de Deus nos ensina lá em Gênesis que Deus falou e as coisas começaram a existir. Ele é o único Deus que tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Nenhum outro ser tem esse poder de chamar à existência as coisas que não existem. Ele tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem na sua vida, na sua família, na sua cidade, em qualquer outro lugar. Porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Em um determinado momento eu preguei num culto de missões e eu fiz um desafio missionário. E depois eu estava orando pelas pessoas que estavam aí, e eu orei: Senhor, abre os olhos desses irmãos para que eles possam ver os campos que estão brancos para ser ceifado. E eu orei dessa maneira, e passou alguns meses e eu fui numa outra igreja pregar, e aí nessa igreja estava uma irmã, que ela tinha estado nesse culto de missões que eu preguei, e ela falou: pastor, olha, quando o Senhor pregou, que o Senhor fez o desafio, eu fui lá, e eu recebi aquela oração. E naqueles dias eu ia ter que fazer uma cirurgia nos olhos, porque eu estava mal das vistas, ia ter que operar. E quando o Senhor orou para que os olhos fossem abertos, Deus me curou. Amém? Deus chamou à existência a cura física na vida daquela irmã. Eu nem orei por cura física. Eu orei para que os olhos deles fossem abertos, para que eles pudessem ver os campos brancos. Mas Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa grandeza, tocou a vida daquela irmã e curou ela. Por quê? Porque Ele é o único Deus que tem o poder criador, que pode chamar à existência na sua vida as coisas que não existem. E o salmista, ele sabia disso. E ele fala: olha, ele faz aquilo que lhe agrada, tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja. Para ele não existe limites, porque ele é o Deus criador, é o Deus todo poderoso. Quando Deus deu a promessa a Abraão, que ia fazer tudo o que ele fez na vida dele, e Abraão começou a andar naquele processo de fé, e Deus se manifesta a ele lá no capítulo 17 de Gênesis e fala para ele: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aquele que te prometeu fazer todas essas coisas que aos olhos humanos parecem impossível, não é qualquer Deus.
Não és o Deus dos outros povos pagãos, és o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Você e eu somos chamados a louvar, a vir neste lugar a cultuar ao Deus todo-poderoso, ao Deus criador. Por isso, quando nós entramos por essas portas para louvar e adorar ao Senhor, nós temos que fazer como se fosse a última vez, temos que fazer da melhor forma possível. Por quê? Porque não estamos adorando a qualquer pessoa. Estamos adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Depois o salmista também ele fala que o Deus que ele estava cultuando, que ele estava louvando, adorando, é o Deus que tem soberania sobre toda a história. O Deus que tem o controle sobre todas as coisas, que ele tem o controle sobre a história. A Bíblia fala que o coração dos reis está nas mãos de Jeová. Está nas mãos do nosso Deus, ele inclina para onde ele quer. E o salmista, ele manifesta isso. Lá no versículo 8, ele começa a falar, a declarar aquilo que Deus tinha feito na história do seu povo. Ele disse, foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto de homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. O Deus que nós cultuamos é o Deus que tem o poder, que tem o controle sobre a história. Amém? Ele tem o controle sobre a história, ele governa. Amém? Ele governa sobre a história, ele governa sobre os reis. Muitas vezes nós olhamos para o cenário do mundo e nós pensamos que o príncipe deste mundo, ele tem controle total. Que Deus não tem nenhuma manifestação. Isso é mentira. Amém? Isso é mentira. Porque nós estamos caminhando por fim. Amém? E o fim é uma igreja triunfante. É o reino de Deus sendo estabelecido. Amém? Por isso nós não nos podemos nos intimidar. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem o controle da história. Os governantes desse mundo vão ter que se prostrar um dia diante dele. Eles não têm toda a autoridade deles foi dada por Deus. Está abaixo a autoridade de Deus. Por quê? Porque ele governa sobre todas as nações, sobre todos os povos. E nós podemos ver as intervenções de Deus na história. Amém? Nós podemos ver as intervenções de Deus na história. E Deus, ele quer usar você e eu, amém? Para marcar a história. A história da nossa cidade, a história da nossa nação, a história de pessoas que se relacionam conosco. Ele quer nos usar para mudar e marcar a história dessas pessoas. Amém? Quando eu era pequeno, eu cresci escutando aquela música, né? Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou, e o sol parou. Esse é o nosso Deus, que intervém nas forças da natureza, que intervém na história, que muda o destino das coisas. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle da história. E quando nós nos aliamos com Deus, nós somos participantes daquilo que Ele quer fazer na história. Deus, Ele não quer que você seja simplesmente um espectador, que fica aí no telão olhando tudo aquilo que está acontecendo. Não! Ele está chamando você para se aliar com Ele, ser participante daquilo que Ele quer fazer na história. Por quê? Porque Deus, Ele está ativo, Ele não está passivo.
Ele não está lá desde o céu olhando tudo aquilo que o inimigo está fazendo. Não, Deus está obrando, Ele está trabalhando em todo o universo. E Ele nos chama a participar e a marcar a história. O nosso Deus é o Deus da história. Amém? Ele é o Deus que marcou a história e continua marcando. Por isso, nós devemos louvar a Ele. Devemos engrandecer o seu santo nome. Por quê? Porque Ele é o Deus da história. Lá no Peru, durante o tempo em que o Sendero Luminoso, que era um grupo terrorista que ele dominou todo o país, no interior do país, na região da selva, na região dos Andes, nas montanhas do Peru, todas as instituições tiveram que sair, tanto as instituições do governo como as instituições privadas, elas tiveram que sair por causa da ameaça dos grupos terroristas. A única instituição que permaneceu, dando apoio aos mais necessitados, foi a igreja. Amém? Ainda que os grupos terroristas são inimigos da igreja, eles queimaram a igreja, maltrataram, mataram cristãos, mas a igreja permaneceu lá. Por quê? Porque quem governa sobre a igreja é Deus. Amém? Quem governa sobre a igreja é Deus. E agora, depois que o terrorismo lá já perdeu, que fizeram uma reconciliação nacional no país, que fizeram toda uma investigação de tudo o que aconteceu durante essa guerrilha, o governo ele reconheceu a igreja evangélica. Ele reconheceu, ele fez reconhecimento público. Por quê? Porque foi a única instituição que permaneceu nos lugares mais difíceis, onde a guerrilha dominava completamente. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor da igreja. Amém? Ele é o Senhor da igreja. Ele tem marcado a história através de pessoas simples como você e eu. E Ele quer continuar marcando a história. Por isso Ele nos convoca a louvar e a engrandecer o seu santo nome. O salmista, ele engrandecia e louvava, ele adorava a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele está por em cima de todos os demais deuses. Amém? Lá no versículo 5, na parte B do versículo 5, o salmista, ele declara que o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Depois ele fala lá no versículo 15, os ídolos das nações não passam de prata e ouro feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração em sua boca. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Amém? É o único Deus verdadeiro. Por isso nós somos chamados a louvar a Ele. Por quê? Porque fora dEle não há Deus, não existe salvação, não existe vida. Só Ele é Deus. Lá no Peru eu tinha uma vizinha que ela era muito fechada para o Evangelho. E ela era muito religiosa. Estava todos os dias lá na sua congregação, cultuando os seus deuses. Eu tive o privilégio de entrar na casa dela algumas vezes, e cheio de ídolos a casa dela, e não queria saber de Jesus, não queria saber do Evangelho, muito fechada, muito dura. E um dos filhos dela se casou, e veio morar na casa dela, e um dia ela veio me chamar de madrugada, porque a nora dela estava possessa por um demônio. E os deuses que ela servia não podia libertar a filha dela, a nora dela. E eu tive que ir lá e repreender aquele espírito das trevas, aquele demônio, e ministrar libertação na nora dela. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Amém? Só Ele é Deus.
Os ídolos, eles não falam, não respiram, não têm aliento de vida. Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Uma vizinha da igreja também lá no Peru, o seu esposo, ele era um espiritista lá muito famoso, lá no bairro, lá na cidade. E lá eles chamam os líderes espíritas de xamã. Ele era muito conhecido, só que esse homem, a idade de 45, 48 anos, ficou muito doente. E no hospital os médicos já mandaram ele para casa e falou, ele não tem mais cura. Só levar ele para casa e aguardar a morte. E a vizinha desesperada conversou com a irmã falou comigo e eu fui lá. Eu cheguei lá, o homem estava um palito, ele estava lá na casa dele, lá deitado na cama, com soro no braço, tudo, morrendo. E nós fomos lá, os irmãos da igreja, e oramos e ministramos cura, ministramos libertação na vida daquele homem. E aquele homem se levantou, aquele homem foi curado. Os deuses que ele servia não puderam fazer nada por ele. Não puderam fazer nada por ele. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam. São obra da imaginação dos homens, mas não têm vida. Nem têm o poder de criar, de chamar à existência as coisas que não são. Somente o nosso Deus. Por isso nós somos convocados, por isso o salmista, ele está nos chamando, ele está nos convocando a adorar, a glorificar, a exaltar a este Deus, porque Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Não existe Deus fora dele. Não existe Deus fora dele. Não se deixe enganar, porque somente Ele é Deus, só existe salvação nele. Por isso, você é privilegiado. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão cegas pelo príncipe deste mundo, que estão adorando aquele que não é Deus, que estão se sacrificando por aquele que não é Deus, e você está aqui. Tem o privilégio de estar neste lugar e louvar e adorar ao único Deus verdadeiro, o Deus que tem o poder criador. Mas o salmista, ele não somente nos convoca a louvar e adorar o Senhor, porque Ele é o Deus criador, porque Ele é o Deus da história, porque Ele é o Deus que está sobre todos os deuses. Mas o salmista também ele nos convoca a louvar, a adorar esse Deus, porque Ele era o Deus pessoal dele. Ele tinha um conhecimento, ele tinha uma experiência, uma vivência com esse Deus. No versículo 5, o salmista, ele declara, na verdade sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é grande. Ele não estava convocando a louvar a um Deus que ele ouviu falar. Venho louvar esse Deus porque os meus pais falaram que Ele faz milagres. O meu vizinho falou. O meu tio. Eu vi lá no programa na televisão que ali tem um Deus que é bom. Vamos lá louvar esse Deus. Não, o salmista ele conhecia que Deus é grande. Você conhece na sua vida que Deus é grande? Porque existem muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não têm conhecimento da grandeza de Deus. Quando Golias, ele desafiou o exército de Israel, todos ficaram com medo. Tinha razão para eles ficar com medo. Se eles eram o povo de Deus, com medo de um homem, de um gigante, se eles já tinham ouvido falar das grandezas, das grandes coisas que Jeová Deus tinha feito no meio deles, tinha razão, tinha motivo,
Por que que eles ficaram com medo, atemorizados? Por que que eles fugiram diante do gigante? Porque eles não tinham experiência pessoal com esse Deus. O Deus de Israel era o Deus dos antepassados deles, mas não era o Deus pessoal deles. Eles não tinham experimentado a grandeza de Deus. E quando Davi chegou ali, que era um adolescente, que foi enviado pelo seu pai para levar ali alimento aos seus irmãos, que ele ouviu o desafio daquele gigante, ele se indignou. Mas por que que ele se indignou? Porque para ele parecia inacreditável que o povo de Deus estivesse fugindo daquele homem. Por quê? Porque Davi, sim, ele conhecia a grandeza de Deus. Ele sabia que Deus era o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus poderoso que intervém na história. Por isso, quando ele foi a Saul, que Saul falou para ele: olha, você é um adolescente, você não pode lutar com esse gigante. Esse gigante, ele é um guerreiro desde a sua juventude, você é só um menino. Que Davi falou: ó, eu sou pastor de ovelhas. Veio o leão lá e pegou uma das ovelhas. Eu corri atrás do leão, peguei ele e dei nele até que ele soltasse a ovelha. E matei ele. E veio o urso e eu fiz a mesma coisa com o urso. Por quê? Porque Deus me deu livramento. Deus me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso. E esse gigante vai ser como o leão, vai ser como o urso. Ele vai ter que fugir da minha presença, porque eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era só um adolescente, mas o Deus dele não era somente o Deus dos pais deles, do pai dele. Não, os irmãos dele estavam ali, diante do inimigo ali, estavam com medo. Por quê? Porque os irmãos deles, de repente, só conheciam a Deus de ouvir falar. Das histórias que o seu pai contou, dos testemunhos, mas não tiveram uma experiência com Deus. Você já provou que Deus é bom? Deus, Ele nos desafia a fazer prova dEle e saber que Ele é bom. Se você ainda não experimentou a bondade de Deus, a grandeza de Deus sobre a sua vida, é tempo de você fazer prova de Deus. De você falar: Senhor, a Tua palavra fala assim. Eu quero experimentar a Tua bondade na minha vida. Eu não quero viver da fé do meu pastor, eu não quero viver na fé do meu pai, dos meus tios, dos meus irmãos, do líder da minha célula. Eu quero experimentar a Tua grandeza na minha vida. Prove a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Porque Ele quer que você louve a Ele por aquilo que Ele é na sua vida. Ele não quer que você venha aqui e somente louve a Ele por o que Ele está fazendo na vida, na família de outras pessoas. Ele quer que você louve a Ele por aquilo que Ele é na sua vida, naquilo que Ele é para você. Por isso Ele quer se manifestar a sua vida. Ele quer se manifestar a sua vida. Ah, pastor, mas as coisas estão muito difíceis. É o melhor momento para você experimentar o milagre de Deus. Porque os maiores milagres de Deus foi quando as pessoas estavam passando as suas maiores crises. Que ninguém podia fazer mais nada por elas. Que nem tinha nenhuma alternativa, nenhuma saída. E elas tiveram que recorrer a Deus. E Deus foi fiel. Deus manifestou da sua bondade, da sua grandeza sobre a vida delas. E Deus, Ele quer manifestar da sua bondade sobre a sua vida. Ele quer manifestar da sua grandeza, para que realmente você venha neste lugar louvar e engrandecer o nome dEle, por aquilo que Ele é na sua vida, por aquilo que Ele faz no meio da sua família, na sua vida financeira, no seu trabalho. Ele quer se manifestar. Por quê? Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E Ele se preocupa com você.
Ele se preocupa com você. Jesus falou: se Deus alimenta as aves do céu, se Ele cuida dos lírios do campo, Ele fala: olha, vocês não valem mais do que as aves, do que os lírios do campo. Se Deus cuida deles, Deus também, Ele vai cuidar de vocês. Deus está esperando que você se coloque diante dEle, faça a prova dEle, para que possa experimentar a sua grandeza. Deus, Ele quer fazer milagres na sua vida. Amém? Para que você possa louvar o nome dEle, para que o seu louvor tenha significado. O salmista no Salmo 103, ele nos convida, ele faz um convite a nós, a sua própria alma, a louvar ao Senhor. Ele fala: bendize a alma minha ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele que cura as suas enfermidades, que sacia de bem a sua vida. O salmista, ele fala para a sua própria alma: olha, não esqueça de nenhum benefício do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que intervém na vida daqueles que buscam a Ele. Se você busca a Deus, você vai experimentar a sua bondade. Você vai experimentar a sua grandeza. Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai curar as suas enfermidades, Ele vai te saciar de bem. Mas você tem que buscar Ele. Porque você não pode viver da fé do seu pastor, você não pode viver da fé do seu líder de célula, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Você não pode viver da fé deles. Você tem que buscar ao Senhor, experimentar a sua grandeza. E nessa noite, eu quero te desafiar a buscar a esse Deus. A buscar a esse Deus. Hoje é tempo de buscar a Deus e experimentar a sua grandeza. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas, elas vão te passar. Amém? E nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão mudando muito rápido. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E Ele quer que você experimente dEle. E Ele está te desafiando nessa noite a fazer prova dEle. A conhecer que Ele realmente é Deus. Que nós não estamos aqui em vão. Porque o diabo muitas vezes ele fala nos nossos ouvidos: por que você vai? Nada acontece, nada muda. Nada sucede na sua vida, tudo igual, pior. O diabo é mentiroso. Amém? A Bíblia nos ensina que aquele que busca a Deus, ele vai receber a sua recompensa. Todos os Hebreus ele falou que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Você busca a Deus? Então você vai receber. Ele vai manifestar da sua grandeza. Não importa qual seja as circunstâncias, Ele é o Deus todo-poderoso. Não há Deus como Ele. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Coloque-se de pé. No nome de Jesus, eu quero te desafiar nessa noite a experimentar dessa bondade de Deus.
O nosso Deus é o Deus Criador. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Deus da história. O Deus que está sobre todos os deuses. Mas Ele quer ser o seu Deus personal. Ele quer manifestar a você. Porque Ele te conhece pelo seu nome. Ele sabe o que você está vivendo, o que está no seu coração nesse momento. As suas necessidades, as suas angústias, as suas frustrações. Ele conhece todas as coisas. Ele quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar a você. De repente você se desonrou de Deus. E Deus, Ele quer restaurar. Porque Ele te ama. Amém. Ele te ama. E eu quero te desafiar a se colocar diante de Deus. Nesse momento. Aí aonde você está. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. E quero te desafiar a fazer prova desse Deus. A fazer prova desse Deus. Se existem áreas na sua vida que necessita da manifestação desse Deus Todo-Poderoso, que você já buscou ajuda em todos os lugares e não encontrou, se você já buscou a saída e não encontrou, coloque essa situação diante do Senhor. Faz prova de Deus. Clama a Ele aonde você está. Peça que Ele intervenha nessa situação, que Ele intervenha na sua vida. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Clame, declare a palavra dEle nesse momento, porque Ele está te ouvindo neste momento. Oh, eterno Deus, bendito, bendito, bendito é o Teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos neste lugar, ó Deus, porque Tu és o grande Deus Soy, Tu és o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e nós cremos, Senhor, que para Ti não há nada difícil, não há nada impossível, Senhor, e nós clamamos nessa noite, eu clamo, Senhor, ó Deus, intervém na Tua grandeza, intervém com a Tua bondade sobre os Teus filhos, que estão Te clamando, Senhor, que estão orando nesse momento, que estão colocando diante de Ti, Senhor, as suas necessidades, os seus problemas. Deus, no nome de Jesus, intervém na vida dos Teus filhos, intervém na vida dos Teus filhos. Tu és o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ó Deus, chama a existência agora, chama a existência agora a provisão, a cura, a libertação, que haja libertação, que haja provisão, que haja cura na vida, na família dos Teus filhos. Nós profetizamos nessa noite, nós profetizamos na Tua libertação, na Tua cura, na Tua provisão. Intervém, Senhor, nos assuntos difíceis, abre portas onde não há. Nós declaramos do Teu milagre, que o Teu milagre nasça na vida dos Teus filhos nessa noite, que o Teu milagre nasça no corpo, na saúde, na família, nas finanças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.